pessoal, tudo bem? Estou mais uma vez para comentar com vocês um pouco mais da história da monarquia de Israel. Hoje o nosso comentário vai se restringir ao livro de 1 Reis, capítulo de 12 a 14. Então vamos lá. Nesses capítulos especificamente, a gente está vendo o período pós-morte de Salomão, esse período de transição, como seria o próximo governo. E como consequências de vários problemas dentro da família de Davi, problemas dentro da família de Salomão, problemas de tanto de liderança familiar como liderança externa, como a questão da aliança com Deus, a gente vai ver finalmente a divisão das tribos de Israel. Após a morte de Salomão, quem assume aqui é o seu filho Roboão. E dá uma confusão porque os nomes são muito parecidos. Quando o Roboão assume, ele era um rapaz relativamente jovem para a época e, de uma certa forma, as pessoas já estavam cansadas do jugo. E quando eu falo jugo, eu estou falando das questões dos impostos cobrados sobre a população, os trabalhos que desde Salomão estavam muito pesados. Então, você vai ter um conselho, principalmente dos mais velhos, liderados escolhidos pelo povo, para chegar a Roboão e falar assim, olha, diminua o jugo porque não tá dando, que vai gerar rebeliões. E Roboão, em vez de ouvir os conselhos do povo e dos mais velhos, ele acaba ouvindo o conselho dos jovens e, pelo contrário, em vez de diminuir os impostos e diminuir os trabalhos, ele acaba aumentando os trabalhos e tudo mais. E isso vai gerar a divisão de Israel. O novo líder surge, que é Jeroboão, e ele vai governar a parte norte, que vai ser Israel, e junto com ele mais 9 tribos. E Roboão vai ficar com somente 2 tribos, que é o reino de Judá e a tribo de Benjamim. Então a gente está vendo essa divisão acontecer. Deus vai permitir essa divisão, mas ele acaba não permitindo um conflito entre o seu reino. Por enquanto ele fala que a guerra ia acabar e não permite que Jeroboão enfrente Roboão num conflito mesmo de guerra civil e assim por diante. Porque isso já foi prometido através de profetas lá em Salomão e ele só queria que fosse cumprida essa promessa. A gente vai ter um problema aqui, que Jeroboão, os cultos eram feitos no reino de Judá. E os cultos, sacrifícios e tal, eram tudo feitos lá. Jeroboão, com medo dos seus seguidores, pelo menos as pessoas que estavam no seu reino, irem prestar cultos em Judá, ele acaba proibindo a ida do povo para aquela região e constrói 2 bezerros de novo, novamente, a questão dos bezerros, para serem adorados. Jeroboão, assim, pisa muito na bola com Deus, e Deus, ele não tinha que confiar em homens aqui. Não era a questão das pessoas irem prestar cultos em Judá que faria as pessoas manterem a autonomia dele no governo. E sim era questão da sua vinculação com Deus. Mas ele deixa de confiar em Deus e passa a confiar nos homens, e principalmente na sua atitude. E a gente vai ter esse problema aqui. No capítulo 13, a gente vai ver um homem de Deus sendo mandado. E ele vai falar que vai mandar uma promessa para Jeroboão, que falando que nasceria um descendente de Davi chamado Josias e acabaria com toda a idolatria e tiraria a família de Jeroboão do governo. Jeroboão ignora essa fala do homem de Deus e mantém os mesmos atos de idolatria, não ouvindo o que Deus estava mandando para aquele povo naquele exato momento. Só que no capítulo 14 a gente vai ter uma reviravolta aqui. O filho de Jeroboão, Aias, fica doente. E o engraçado, por mais que ele adorasse os bezerros de ouro, ele pede para a mulher dele se disfarçar e pedia ajuda ao profeta para saber se seu filho ia viver ou não. E o profeta, pelo contrário, fala assim, olha, seu filho vai morrer e toda a sua descendência. E antes dessa mulher chegar na sua casa, você já vai ver o filho de Jeroboão falecendo. Enquanto isso, as coisas lá pro lado de Judá também não estavam muito boas. Enquanto o pessoal de Israel estava se entregando à idolatria através do seu líder Jeroboão, Roboão também continuou fazendo altares a ídolos,
desagradando a vontade de Deus, e até que Deus permite que o reino do Egito venha e invada o reino de Judá. Qual que é a lição que a gente tem dessa confusão toda? Tudo porque esses homens, mesmo Deus mostrando sua força, eles não voltam para os caminhos do Senhor. E eles não vão dar atenção a todas as ordens, a todas as palavras que Deus vai mandando com o passar do tempo. E mais para frente a gente vai ver as consequências dentro tanto do reino de Judá como do reino de Israel, e como Deus disciplina esse povo, e mesmo assim eles não voltam para o caminho do Senhor, exceto um ou outro, e Deus vai honrar aqueles que vão voltar para o seu caminho. Então por hoje é só, é isso que eu queria comentar com vocês. E mais uma vez a pergunta, você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?